Saudações, camaradas! Esse é mais um episódio do Pode Falar, o podcast do PCdoB, que traz debates sobre assuntos políticos, da atualidade, que tem uma relação com o partido. E hoje a gente vai falar sobre os 10 anos das Jornadas de Junho. Antes da gente iniciar esse debate, quero pedir para você aqui curtir, compartilhar, ativar as notificações nesse sininho aqui embaixo, para poder acompanhar os novos conteúdos do nosso YouTube, aqui no nosso canal do YouTube. E hoje, para falar aqui, debater este tema tão importante dos 10 anos das Jornadas de Junho, que foi aquela série de manifestações públicas que aconteceram em 2013, conhecida como o famoso Gigante Acordou. Eu trouxe aqui Davidson Magalhães, que é o nosso presidente estadual e secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, e Mariana Dias, secretária de organização do PCdoB da Bahia e ex-presidenta da União dos Estudantes da Bahia, UEB, e União Nacional dos Estudantes, UNE. Eu sou Lorene Fé, jornalista, e vou conduzir esse debate aqui de hoje. Mas antes vou trazer um contexto histórico para explicar o que foi essa jornada de junho. Em 2013, em junho de 2013, manifestantes foram às ruas de São Paulo contra o aumento da tarifa do transporte público, que foi duramente reprimido pela Polícia Militar. E várias cidades do Brasil se manifestaram em solidariedade a São Paulo, e que esse movimento acabou crescendo e virando que a gente chama de o Gigante Acordou. Vocês lembram dessa época onde vocês estavam? E para iniciar esse debate, eu vou fazer essa pergunta para Mariana, perguntar onde é que você estava em junho de 2013. Bem, gente, é um prazer estar aqui no podcast do partido. Em junho de 2013, eu era estudante de pedagogia da UNEB, eu era uma liderança estudantil. Quando a primeira manifestação aconteceu em São Paulo, eu estava em Vitória da Conquista sendo eleita presidenta da UEB. Eu costumo brincar que o gigante acordou e pisou bem na minha cabeça, porque eu estava no Congresso, sendo eleita presidente dos estudantes da Bahia e tal. E imediatamente, pós essa primeira manifestação, a manifestação foi duramente reprimida, estourou um monte de convocação pelo Facebook na época, de manifestações em várias capitais, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E aqui em Salvador aconteceu numa segunda-feira à tarde ali no Iguatemi, Ali foi a primeira manifestação de junho aqui no estado. E, surpreendentemente, a luta pela tarifa, contra o aumento da tarifa, ela foi muito divulgada pelos meios de comunicação do Brasil naquela época. Então, coisas que a gente não via acontecer há muito tempo estavam sendo passadas ao vivo na Rede Globo. No Jornal Nacional, Plantão, enfim, uma série, capa da Folha de São Paulo. Então, uma série de movimentações da imprensa, da mídia, para divulgar aquelas manifestações, E essas manifestações foram crescendo absurdamente, e eram manifestações um tanto estranhas para o que o Brasil estava acostumado a ter. Porque ninguém sabia quem convocava inicialmente, Em São Paulo era o movimento Passe Livre, MPL, mas aqui eram pessoas aleatoriamente convocando manifestações, e no restante do Brasil também. Eram manifestações grandes, mobilizadas, mas manifestações com um caráter antipolítica muito forte. Então, com o desenvolvimento dessas manifestações, os partidos políticos passaram a ser negados, as entidades estudantis passaram a ser muito questionadas. Era uma manifestação que tinha um cunho violento entre os próprios manifestantes muito forte. Sim. Então, eu lembro nitidamente que eu ia, a gente andava do Campo Grande até o Iguatemi, eu andava léguas da cidade, e eu lembro que a gente marchava muito tenso, porque a qualquer momento podia vir uma pessoa, um homem normalmente, e agredia, tomava as nossas bandeiras, dizia que a gente não era bem-vindo na manifestação, porque eu já era afiliada ao PCdoB na época, eu fazia parte de um movimento social estudantil organizado, tradicional, histórico, que é a UEB, que é a UNE, enfim, então tinha um ambiente hostil muito forte às organizações tradicionais do movimento social.
a bandeira do PT era queimada, a bandeira da CUT era queimada, a bandeira das entidades estudantis, a gente era agredido fisicamente, a gente era expulso das manifestações, isso em Salvador e no restante do Brasil todo. E aí a gente começou a achar aquela movimentação muito estranha, porque a gente não sabia quem convocava as manifestações, a gente não reconhecia aquelas pessoas violentas na manifestação, a gente também não sabia quem era, de que grupo era, como era organizado. Existia na manifestação pessoas com uma caracterização skinhead muito forte, então eram aqueles homens brancos de cabelo raspado, que aqui em Salvador não é uma característica comum. Sim. Então começou a ficar tudo muito estranho. Até que as pautas das manifestações de junho começou também a ter uma mudança, né? A presença de diversas pautas. No início era contra o aumento da tarifa, depois apareceu, a Rede Globo começou a divulgar uma PEC 41, que criminalizava a política e dava mais poder ao Ministério Público. Aí começou a surgir um monte de cartaz, PEC 41, PEC 41, ninguém sabia que PEC era essa, mas todo mundo era a favor dessa PEC. Aí depois, ali já no início de julho, né, um mês de manifestação, toda semana, 2, 3, uma loucura, uma confusão. Começou uma pauta mais localizada contra a realização da Copa do Mundo, que aconteceu no Brasil. Eu lembro que teve, porque na época estava tendo a Copa das Confederações. Foi um ano antes da Copa. A Copa foi em 2014, isso aconteceu em 2013. Então tinha jogo na Fonte Nova, aí tinha o percurso da passeata era Campo Grande e Fonte Nova, aí a polícia descia o cacete, porque, enfim, era Copa das Confederações, segurança nacional, turistas, o evento precisava acontecer. Então tinha uma série de coisas muito estranhas que aconteciam na manifestação. Até que essa manifestação virou contra a Copa e o final dessa manifestação em julho já era contra a Dilma. Aí a gente participava dessas manifestações. A gente não tinha segurança se a gente tinha que defender essas manifestações, mas ao mesmo tempo, como a gente era organização estudantil e era uma passeata de jovens, de estudantes, a grande maioria, a gente tinha que participar. Mas aí quando veio a pauta contra a Dilma, a gente falou, não, isso aqui é um absurdo, a gente não tem que ir para a rua ser contra a Dilma, porque tinha uma caracterização que a gente não concordava, tinham pautas que a gente não concordava, então a gente começou a entrar um pouco em crise, mas o que era mais chamativo era o seguinte, a Rede Globo mobilizava essas passeatas muito, a mídia mobilizava muito, e todas elas eram contra partido. Assim, a televisão era contra partido, a mídia, a manifestação. Então, criou um clima antipolítica muito grande. Então, eu estava aí, nesse lugar, 21 anos, presidente, um monte de gente na rua, a gente coagido, de certa forma, pela violência desses manifestantes que a gente não consegue nem caracterizar, porque não eram anarquistas. Tinham os anarquistas na manifestação, mas eles não eram anarquistas, eles eram pessoas que a gente não conhecia, mas depois a gente passou a conhecer, e aí daqui a pouco eu conto que eram essas pessoas. Foi um momento muito marcante, né, da história da política brasileira, e foram feitas diversas análises sobre o que estava por trás dessas manifestações. Eu queria até que Davidson comentasse um pouco dessas análises, né? O que estava por trás disso, né? Acho que é o seguinte, para a gente analisar o que aconteceu em 2013, passado, claro que no momento que ocorreram as manifestações, surgiu uma manifestação a favor de uma redução de uma tarifa de transporte em São Paulo, logo depois veio uma reação muito forte da polícia. Mas ao lado da reação da polícia, e provocando a reação da polícia, tinham elementos que nós não tínhamos tradição nas manifestações brasileiras, que eram os Black Blocs. Nós nunca tínhamos visto isso em manifestações no Brasil, que eram manifestações, ações violentas dentro das manifestações que se esperava pacífica em relação verdadeiras provocações. Quando você depois percebe, nós temos 3 fenômenos que eu acho importantes, que depois ficaram claros nas manifestações, e você só depois que caiu a ficha. Primeiro, que essas manifestações que ocorreram
teve um papel destacado das redes sociais. Foi assim, as redes sociais, elas surgem pela primeira vez como um elemento de mobilização política, como um forte elemento de mobilização política. E, aliás, já tinha ocorrido isso em 2010, na chamada Primavera Árabe, que começou ali na Tunísia, depois teve o norte da África e o Oriente Médio. Aconteceu também na Ucrânia, na chamada Revolução Laranja, né, que acontece em 2010, e no golpe de 2014 na Ucrânia. Tinha ocorrido na ocupação de Wall Street em 2011 e no Brasil 2013. Ali, portanto, não era um movimento espontâneo, só depois veio se perceber isso, que isso fazia parte de uma estratégia, isso é a nossa avaliação, de uma estratégia de desestabilização política do Brasil. Porque nesse período você estava começando a configurar um mundo multipolar. Ou seja, o Brasil passava a ser um protagonista no plano internacional. O governo Lula tinha sido substituído pelo governo Dilma e no auge dessa substituição nós estávamos trazendo para aqui uma Copa do Mundo. Ou seja, o Brasil estava em crescimento econômico muito forte. Tinha surgido os BRICS do ponto de vista internacional e depois, nesse mesmo período, já tinha sido alertado a própria presidenta Dilma, pelo presidente da Rússia, o Putin, que a Rússia, que tinha monitoramento sobre redes sociais, já tinha identificado um movimento completamente fora do comum nesse período das manifestações aqui no Brasil. Então, há uma identificação muito clara, o que se chama hoje de chamadas guerras híbridas, que fazem parte de uma estratégia de desestabilização de países emergentes ou países que são rivais ao império que monopolizava o poder no mundo, que é os Estados Unidos. Isso não é uma teoria da conspiração, isso fica claro, porque logo depois vem a Lava Jato, logo depois vem o processo de grampeamento da presidenta Dilma e o vazamento de informações sobre a Petrobras e a participação, inclusive, do chamado lawfare, que é usar o sistema jurídico do país para fazer intervenção na política. Isso foi um processo que foi sendo desencadeado e as manifestações foram o primeiro teste, na minha opinião, de um grande movimento de estabilização política que ocorreu, por exemplo, na Líbia, que depois deu a guerra civil na Líbia. Foi um exemplo muito claro desse, destruiu o país. E aqui no Brasil se desestabilizou uma presidência. Olha que logo depois, mesmo assim, logo depois nós ganhamos uma eleição muito apertada da Dilma contra o Aécio, mas ali começou a se estabelecer uma articulação, o papel das redes sociais e o controle da extrema-direita, dessa extrema-direita, a partir da ação dentro das redes sociais. Então não foi um processo espontâneo, como se percebeu. É claro que alguns levantam, eu fiz questão de fazer uma pesquisa aqui, então aí tem alguns, por exemplo, que fizeram vários estudos sobre isso. Aqui a Olivia Pérez fala sobre as jornadas de junho, devem constatar nos livros de história como um ciclo de protestos, assim como houve outros no Brasil. Então ela termina concluindo que a população tem força, eu descreveria de um jeito positivo. Isso é uma ingenuidade, na minha opinião, do ponto de vista da luta de classe no Brasil. É claro que tinha problemas. As manifestações não ocorreram em base subjetiva do que não existia nada. Existia uma crise em curso, existiam contradições muito fortes. O aumento do transporte foi um estupim, mas tinha um conjunto de contradições na sociedade brasileira que não tinham sido resolvidas ainda, mas que estava em curso uma política econômica no governo federal que tinha dado conta de acabar com a fome no Brasil, ampliar o número de escolas, ou seja, um conjunto de conquistas sociais. E, ao mesmo tempo, essas manifestações, quer dizer, são manifestações positivas, o povo também foi para a rua no nazismo. O povo alemão foi para a rua no nazismo.
Então, o controle da comunicação, a forma com que você mobiliza e ideologicamente controla uma maioria, demonstra que nem sempre o povo está certo. Na Alemanha houve uma manipulação política enorme do povo alemão e eles apoiaram o nazismo. O nazismo tinha uma base política muito forte dentro do povo alemão, porque fez a reconstrução econômica da Alemanha, subjugada ali pelo Tratado de Versalhes e pela Primeira Guerra Mundial. Então, aí alguns autores, esse aqui é autor, que é o Cláudio André de Souza, diz, olha, não dá para olhar 2013 sem a consequência e perspectiva de 2014 com a Operação Lava Jato. Ele tem razão, porque aquilo é uma base, e aquilo não está dissociado no tempo. É claro que tinha problema, vamos separar o joio do trigo. O problema não é o joio e o trigo, o problema é o movimento que se apresentou, a mesa que foi posta e onde estava o joio e o trigo. O banquete que foi colocado, não dava para separar o joio e o trigo. O joio estava ali, o trigo era apenas o adereço. A contradição de fundo, na minha modesta opinião, foi uma movimentação política estabelecida pelo controle das redes sociais, mas com um objetivo muito claro de desestabilização política. Ali se abriu uma comporta com um interesse muito claro e está muito dentro do que se chama das guerras híbridas, que depois a gente pode entrar em algumas características, e foi exatamente o que aconteceu nesses países. Então, 2013 representou a ascensão no Brasil, foi, diríamos assim, o ensaio de uma nova força política organizada, mobilizada, que tem como centro essa concepção neofascista e exatamente, que vai para mobilizar o povo, porque nós enfrentávamos até então forças conservadoras, como na época o PFL, o PSDB, mas que lutavam dentro dessa institucionalidade e não buscavam a mobilização popular em torno dos seus ideais de mudança do regime político. Pela primeira vez, aí na história mais contemporânea, a gente vai tendo um enfrentamento, depois da ditadura militar, a reaparição em grande escala da força de extrema-direita no Brasil, e acho que 2013 foi o teatro de apresentação deles, não com a própria força, não com a própria imagem, mas utilizando o novo expediente, que são as chamadas redes sociais e os instrumentos de manipulação dos algoritmos das redes sociais, que só depois a gente veio perceber a força que isso tem nessa nova fase do desenvolvimento do capitalismo. Sim, eu acho que é importante pontuar aqui que a gente está vivendo um momento atual de debate sobre a PL de combate às fake news, né? Que o relator é Orlando Silva, que é do PCdoB, lá de São Paulo, e que a gente pode trazer essa análise, né, de como, por exemplo, a extrema-direita tem usado as redes sociais para produzir essas fake news, para manipular. E eu quero citar assim que as redes sociais do PCdoB, a gente fez uma postagem, né, que é o dia 17 de junho, que foi realmente o dia D das manifestações, né, que marca os 10 anos. E a gente trouxe alguns dados, né, sobre as vergonhas alheias que surgiram pós-jornadas de junho, fala sobre o impeachment, fala sobre tudo isso. Eu também organizei um movimento na minha cidade, em Cachoeira, mas hoje, assim, observando como as coisas se sucederam, eu acho que eu não faria, e porque hoje eu percebo, assim, que foi uma manipulação. E eu queria que você falasse sobre isso, Mari, assim, né, que você estava na rua, você foi pra rua. Aqui em Salvador não teve aumento de tarifa, né? Isso. Que geralmente acontece no início do ano, né, que a gente fica aquele rebuliço todo. Mas, assim, o que é que te motivou a ir pra rua? E como foi pra você essa análise, assim, que você faz, né? Daquela época que você esteve nas ruas. Sim. E foi todo esse... A gente precisava ir, porque a manifestação estava acontecendo. Eu era de uma entidade estudantil, então a gente não tinha opção de ir ou de não ir naquele momento exato que as coisas estavam acontecendo. Mas perceba, a manipulação dessa apresentação aqui que Davidson trouxe, ela é tão grande que semanticamente coisas também aconteceram. Por exemplo, quem organizava essas manifestações, em tese, era o MPL, Movimento Passe Livre.
Aí, logo após essas manifestações, nasceu um outro movimento chamado MBL, que é quase a mesma coisa, semanticamente ali, letras bem parecidas. O MBL foi um dos movimentos que teve mais destaque de organização de jovens de extrema-direita, certo? Movimentos esse, inclusive, que com características fascistas, inclusive, na sua concepção, na sua ideologia e por aí vai. Existiam fascistas nas manifestações. E esses fascistas, eles se infiltravam em todos esses movimentos, no MPL, no movimento dos Black Blocs, que tampava a cara e queria enfrentar a polícia. O movimento Black Bloc existe no mundo inteiro e, na verdade, mais localizado ali na Europa. E não existia Black Bloc no Brasil, até as manifestações de junho. Então tinha um monte de infiltrado naquelas manifestações ali, promovendo violência, manipulando a manifestação, manipulando o trajeto, colocando pessoas em risco. Pessoas foram presas. Esses movimentos Black Blocs, eles faziam reuniões que do nada era a polícia ficava sabendo, aí ia lá e prendia Black Bloc. Enfim, tinha uma narrativa e um processo mesmo bem estabelecido para que a manipulação pudesse gerar o que gerou no Brasil. O desgaste do governo, o desmonte de um projeto bem estabelecido de país e de nação à esquerda, um foco de resistência na América Latina, porque o Brasil ele funciona como um país que consegue organizar a política no nosso continente. Então, tinha uma série de justificativas que leva a gente até essa análise hoje. Mas era muito difícil fazer essa análise, né? O que é que me levou a ir para a rua? Era difícil fazer análise naquele momento. Por quê? Porque a rede social era um elemento muito novo na época. Então, a gente não sabia... a Uni organizava, o movimento estudantil organizava as coisas de forma tradicional. Passava em sala de aula, organizava a manifestação. Tinha pauta, fazia assembleia na universidade. Aí vem... aquelas manifestações todas convocadas pela internet. Então, era uma novidade muito grande. Aquilo ali foi uma novidade muito grande para o que a gente estava costumando a ter no Brasil, né? E a gente encontrou semelhanças em outras manifestações ao redor do mundo com uma característica parecida de desestabilizar governo, de trazer uma nova perspectiva política. E o principal da jornada de junho foi a criminalização da política. Porque criminalizou a política, logo depois tornou a política um seio da corrupção. Então, o Brasil é um lugar onde a política é feita na base da corrupção. Sim. Aí já tinha todo aquele desgaste da jornada de junho em torno da política, aí criminalizou, desgastou, veio o Lava Jato, veio a organização desses movimentos de extrema-direita, de características fascistas, aí veio o impeachment, Dilma ganhou a eleição, contesta a eleição, vem impeachment, e aí vem Bolsonaro, que nasceu no meio disso tudo, porque Bolsonaro era um deputado que ninguém sabia quem era. Realmente. E estava lá a vida toda no Congresso Nacional, e ninguém ouvia falar, ninguém sabia quem era Bolsonaro, o que Bolsonaro defendia. De repente, com essa conjuntura toda, ele se apresenta enquanto alternativa a esse Brasil que nós estávamos construindo. A direita tradicional, Aécio, por exemplo, tentou fazer isso. Tentou ser a alternativa a esse questionamento que estava acontecendo, mas não rolou, porque Bolsonaro surgiu como essa novidade, como um contraponto. E tem esse negócio do contraponto, Mari, um dado importante, que esse processo de indignação que surge Sim. internacionalmente, ele tem uma base real. Porque ali nós estamos em 2013, nós já estamos desde a década de 90 com a aplicação do neoliberalismo. Sim. Então nós estamos vivendo um período de crise grave. Já tínhamos passado a crise de 2008, ou seja, tinha crescido as assimetrias, as contradições dentro dos países desenvolvidos. Nós estávamos vivendo um processo de enriquecimento muito forte, de concentração de riqueza, não só nos países periféricos, como o Brasil, mas também nos países centrais. Só que, aí é como o Mário está levantando, então a base era real. Uhum. Então você não pode... não tinha base para as contestações? Tinha sim.
O problema é que essas bases foram movimentadas por razões diversas, mas cujo objetivo de quem estava atrás dessa articulação, que foi exatamente quem controlava as redes sociais, quem controlava os grandes meios de comunicação, era direcionar para uma desestabilização política. Veja, quando teve nos Estados Unidos o Occupy Wall Street, o que aconteceu? Logo depois, as redes sociais, que foram o instrumento que serviu da mobilização, ela foi desarticulada pelas grandes big techs, porque o objetivo principal delas não estava nos Estados Unidos. Fazer a contestação ao sistema financeiro, como ocorreu nos Estados Unidos, foi só simbólica. Agora, nos outros países, eles chegaram às vias de fato, diríamos assim, a utilizar todo o potencial das redes sociais e dos algoritmos que manipulam as redes sociais, que controlam as redes sociais, para fazer essas mobilizações. Então, e a gente com pautas diversas. Isso. Mas, por motivações diversas, eles foram se alinhando a um discurso. Ou seja, tudo está ruim por conta da política e tudo está ruim por causa desses políticos corruptos. Isso. E aí vai surgir, e o quê? Um mito que era baseado em uma das instituições que estava fora da política, que eram os militares, enquanto eu estava no Congresso Nacional em 2014, na época do impeachment de Dilma, eu era deputado federal. O que você via? Você via um crescimento sendo alimentado de Bolsonaro nas redes sociais, montando todo um esquema de capitalização das manifestações anti-poder, diríamos assim, a política tradicional, o estabelecimento político. Foi assim em todos os países onde aconteceram as chamadas revoluções coloridas. Exatamente. Que se destruiu estados nacionais, como aconteceu, vou dar um exemplo lá da Líbia, e as manifestações não surgiram assim, sem razão de ser, surgiram com razão de ser. O problema é que elas foram direcionadas e controladas politicamente pelo um centro de desestabilização política e cujo objetivo fundamental, no caso do Brasil, nós sabemos qual foi a saída final. Então, aí tem o Breno, que é um doutor em ciência política, que diz que está havendo um linchamento de 2013. Então, certos setores fazem um linchamento. Não é um linchamento, é uma compreensão histórica do papel, de como ele ocorreu e discutiu, não é só a manifestação em si, mas o conteúdo do processo da luta de classe e da geopolítica, que são dois elementos fundamentais que não podem ser esquecidos quando você leva em consideração a análise sobre o que ocorreu em 2013. Fazer essa análise dissociada da geopolítica e dos fenômenos que não foram isolados, que ocorreram no mundo, e a quem interessou todos esses fenômenos. Tem que saber o resultado disso, porque tem uma interligação nessas relações e tem um interessado em que uma nova ordem multipolar não seja construída nos Estados Unidos. E pode ver que atrás de todas essas manifestações, esses golpes, tiveram a participação. Aqui no Brasil, aqui é cada dia que passa que é desmascarado a Lava Jato, você vê a intervenção de suspeita de serviço secreto norte-americano, na promotoria dos Estados Unidos. Esses juízes, tipo Sérgio Moro, foram para lá prestar conta nos Estados Unidos. Pegaram informação de lá. Essas informações vieram de que mecanismo, de que meios? Fizeram colaboração internacional. Esse pessoal devia estar preso por crime de lesa pátria. Então, a consequência, 2013, na minha opinião, assim, foi a avant-première de uma articulação muito mais ampla que já levava em consideração o objetivo de mudança da correlação de força. Por isso que todo mundo ficou perplexo. Por isso que Mari dizia o seguinte: a gente tinha que ir. Por quê? Porque a gente estava acostumado a um tipo de movimentação de rua que era chamado para protestar, para ter reivindicações. E não se entendeu o que é que estava atrás daquelas manifestações. Quem é que convoca? Por que teve essa ampla repercussão na imprensa? Isso. Né? Por que teve esse movimento, esse tráfego nunca visto na internet no Brasil e alertado, inclusive, por fora? Eu acho que houve uma subestimação, inclusive da Dilma
e uma subestimação, não foi da Dilma, era uma subestimação nossa, da esquerda brasileira, sim, do papel que já estava acontecendo das chamadas guerras híbridas, que a gente veio tomar informação com mais precisão, muito depois do que ela já tinha sido implantada no Brasil, sim, e exitosamente, tanto é que terminou num golpe contra a presidenta Dilma. Isso, exatamente. O papo está muito bom, mas estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Dá muito pano para manga esse assunto, né? Eu vou passar para as considerações finais, né? E também falar um pouco assim sobre como venderam que a internet seria um espaço democrático, né? Uhum. Mas hoje a gente vê nessa guerra aí em relação ao PL, de combate às fake news, né? Vendo como essas big techs manipularam mesmo esses espaços, né? Os algoritmos, enfim. Eu queria que Mari falasse um pouco sobre qual é a análise que você faz, né? Disso tudo, o que você faria também diferente e aproveitar para deixar suas considerações finais. Eu não faria nada de diferente. Por quê? Porque na hora a gente não consegue, a gente não tinha dimensão do que isso, das consequências disso. Mas 10 anos depois, por que eu digo que eu não faria nada de diferente? Porque 10 anos depois, a gente consegue olhar e afirmar que nós estávamos do lado certo. A gente estranhou a manifestação. A gente foi porque a gente precisava ir. A gente não embarcou nas pautas que atrasaram o país depois. O movimento estudantil foi muito firme na defesa da democracia, da manutenção do governo de Dilma. Nós fomos muito firmes contra Bolsonaro. Então, uma série de acontecimentos pós a jornada de junho comprovou que nós estávamos do lado certo. Na jornada de junho, um cidadão importante, que eu não vou falar o nome, afirmou no jornal Globo que a Uni tinha acabado. Ele, no auge das manifestações, ele disse assim, não, a Uni acabou. O movimento estudantil tradicional já era. Agora, essa nova turma que está aí, que mobiliza as massas pelas redes sociais, essa é a nova linguagem. A Uni está atrasada. Aí esculhambou a Uni. Aí a gente ficou desesperado. Só que 10 anos depois, a Uni está aí. Vai realizar o congresso aí nesse mês. Eu me tornei presidente da Uni depois. A gente fez um tsunami da educação que mobilizou milhões de estudantes e que a mídia teve a obrigação de colocar, porque não tinha como fingir que nada estava acontecendo. Então, assim, a história mostrou que a gente estava do lado certo, que a gente teve firmeza, que a gente conseguiu analisar o que estava acontecendo. O questionamento à política fez com que a gente também tivesse uma necessidade muito grande de fortalecer o nosso movimento, os partidos políticos, os sindicatos, o movimento estudantil, o movimento negro, o movimento de mulher. Porque ninguém era respeitado. A bandeira do MNU era ponto de chão. Era uma coisa de louco. Então, a gente conseguiu, dentro do processo, né, ao longo desses anos, tomar lado certo, escolher caminhos corretos, e a história comprovou quem tá certo e quem não tá. Então, quando a história consegue comprovar quem tá certo e quem não tá, a gente consegue deitar tranquilo e falar, não, eu tava lá, mas eu tinha minha consciência política no lugar, ajeitada. E o PCdoB foi muito importante para isso, porque eu lembro que a gente fazia reunião na sede do partido, lá nos Barris, toda semana para debater aqueles atos, para decidir se a gente ia, se a gente não ia. E aí, normalmente, a gente decidia que a gente tinha que ir. E o partido acompanhou muito a gente naquele período. Eu lembro que a gente tinha muito medo da polícia, porque a polícia era muito truculenta. Aqui, a gente tem uma polícia muito truculenta na violência urbana, mas a gente tem uma polícia pouco truculenta na manifestação. A gente não tem aqui um costume de fazer manifestação e acabar em porradaria. Em São Paulo tem, porque a polícia de São Paulo é pouca ideia com qualquer coisa. Mas aqui não, então a gente ficava muito assustada. Aquelas bombas de efeito moral, aquela violência, a cavalaria, era uma loucura tão grande. E aquilo era muito novo pra gente, mas a gente ia lá, conversava com o povo do partido, o que é que a gente faz, como é que a gente se organiza. Aí a gente aprendeu a se proteger na manifestação, a saber para onde ir, a não deixar as pessoas para trás. Então foi um negócio assim, uma experiência absurda, assim, que ficou.
10 anos depois, David, a gente está tendo um novo cenário político, né? Lula, presidente do Brasil, né? Como que você trouxesse essa análise desses 10 anos depois e fizesse também as considerações finais. Olha, esse debate sobre 2013 nos remete hoje a fazer depois um novo podcast sobre o capitalismo de plataforma e exatamente o capitalismo que existe hoje, que é o capitalismo de vigilância, o papel das redes sociais. Rede social não é uma rua pavimentada livre, é uma rua controlada pelas big techs. E ali nós tivemos a estreia disso, nós não tínhamos a dimensão disso. Sim. Tanto é que todo mundo achava que as redes sociais só eram as redes da manifestação das indignações e não percebia o papel que elas jogavam e que jogam, e que, claro, que tem um potencial tecnológico se elas forem democraticamente utilizadas e controladas pela sociedade, elas têm um papel muito grande no que diz respeito à democratização dos meios de comunicação. Mas ali demonstrou, os episódios de 2013 demonstraram o quanto potencial ela tem de manipulação e de controle, e quanto é importante esse debate sobre uma legislação que faça o controle da internet, o controle desses elementos que são poderosíssimos, porque hoje o celular faz parte da extensão da mão das pessoas e a maneira com que as pessoas são informadas e articuladas. Então ali, em 2013, eu acho que tem esse passo importante. É claro que você pode enganar o povo por muito tempo, mas não todo o tempo. A correlação de forças se alterou, porque as bases materiais, o não atendimento das necessidades do povo, eles que fizeram aquele processo de manipulação política, de articulação política, terminaram por se desmascarar ao longo do tempo. E foi uma luta árdua para fazer isso, inclusive nas redes sociais. Então, eu acho que a expectativa nossa é de uma construção nova. Nós estamos vivendo um novo momento no mundo. Nós estamos cada vez mais tendo um mundo multipolar e sendo desafiado essa multipolaridade, inclusive em guerras, como está acontecendo na Europa hoje, mas é uma manifestação de que é uma possibilidade cada vez maior. A humanidade está construindo as condições da sua emancipação e que as redes sociais, o desenvolvimento tecnológico pode servir a isso. 2013 demonstrou exatamente que nós precisamos estar atentos aos novos fenômenos, mas a gente, do ponto de vista histórico, estamos no caminho certo. 2013 foi assim uma inflexão nos avanços que a sociedade brasileira podia ter, mas é uma demonstração de que a gente tem que estar sempre atento e tem que estar sempre mobilizado e construindo politicamente uma sociedade mais esclarecida do ponto de vista político, mais consciente do ponto de vista político, para que ela possa enfrentar outros 2013 de maneira muito mais atenta, muito mais consciente do que pode acontecer e muito mais vigilante no que diz respeito da sua à necessidade da transformação social do nosso país. Maravilha, quero agradecer a Deus e Samara por ter aceitado o convite. Esse debate foi maravilhoso. Quem estiver acompanhando o nosso podcast, a gente também tem um episódio que fala sobre o PL das fake news com o Orlando e com o Daniel. Vocês podem acompanhar aqui na nossa lista no YouTube. E quem tiver temas para sugerir, pode comentar aqui, deixar aqui nos comentários os temas que vocês querem acompanhar. E não esqueça de se inscrever também no canal do PCdoB para acompanhar as nossas novidades. Até o próximo podcast. Beleza, gente. Tchau. Valeu.